Olá, essa questão é da UNB, duas cargas mais Q mais 2Q fixas, separadas por uma distância 3D conforme a figura. Então, aqui a carga mais Q, aqui a carga mais 2Q, a distância entre elas 2D mais D, 3D. Isso que ele falou. Então vamos analisar aí. A lei de Coulomb afirma que a força elétrica entre elas é atrativa e de módulo. Então, para começar aqui, a força não é de atração, é de repulsão, né? Porque essa carga é positiva, essa também é positiva. Então, entre as duas, teria uma repulsão. Já vê que está errado, né? Agora, o valor da força é K, né? Módulo de uma carga, módulo da outra carga, dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Então a força ficaria aqui 2, né? Por 9, K, Q ao quadrado, por D ao quadrado. Então dá para ver que a afirmação 1 é falsa. Na afirmação 2, ele fala o potencial no ponto P está aqui em cima. Então quanto vale o potencial nesse ponto? Criado pelas duas cargas. Então essa carga aqui, ó, vai criar um potencial lá no ponto P. Essa carga aqui vai criar um potencial no ponto P. Aí eu somo esses dois potenciais para ter o potencial final no ponto P. São duas cargas fontes, são cargas fixas. Potencial a gente faz K, Q, que é a carga fonte, né? Sobre, vou colocar um Q maiúsculo aqui só, KQ, sobre D, que é a distância da carga ao ponto que eu estou calculando. Então essa distância aqui, ó, por Pitágoras, ó, 2D, 2D, né? Então vai ficar 2D raiz de 2, um triângulo retângulo aqui, ó. Agora essa distância aqui, ó, também fazendo por Pitágoras, ó, aqui é D, D e 2D, ó. Então vai ficar 2D ao quadrado mais D ao quadrado raiz, para achar essa distância. Isso aqui vai dar D raiz de 5. Então, ó, o potencial lá no ponto P é a soma do potencial das duas cargas. Então, ó, vou calcular para essa carga da esquerda primeiro lá no ponto P. Vai ficar K, Q, dividido pela distância, que é 2D raiz de 2. Mais, aí vou calcular dessa carga mais 2Q. É mais porque ela é positiva. Então, K, 2Q, que é a intensidade dessa carga, né? Por a distância que é D raiz de 5. Então, olhando ali o que ele afirmou, ó, KQ por D, né? Então tá correto. Porque o KQ, ó, é comum, ó. E o D também, então posso colocar em evidência. Então, colocando em evidência, vai ficar, ó, KQ sobre D, coisa que ele pôs ali, ó lá. Então aí aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2, que é aqui, né, 2 raiz de 2, mais 2, ó, tem um 2 aqui, sobre raiz de 5. Que equivale à soma dos potenciais lá no ponto P. Então a afirmação 2 é certa. A afirmação 3 é continuação da 2, por isso que eu não apaguei, tá? Então guardo isso aqui, ó, é o potencial no ponto P. A 3 ele fala, o trabalho necessário para trazer uma carga Q' do infinito até o ponto P. Então eu tenho aqui o ponto P. Esse ponto P, ó, tem esse potencial aqui. Aí imagina que eu tô lá no infinito. Infinito é um ponto fora do campo, né? Onde não tem mais campo elétrico, não tem potencial. Pega uma carga lá do infinito Q'. Eu quero saber o trabalho para pegar essa carga Q' lá no infinito
e trazer essa carga para o ponto P. Quanto vale o trabalho para isso acontecer? Então aí, ó, o potencial no ponto P eu tenho, eu calculei na 2. O potencial no infinito é 0, que é o referencial adotado, é um ponto já fora do campo elétrico, né? Aí trabalho, quando a gente movimenta uma carga de prova, essa carga Q' é a carga de prova, que ela está se movimentando do infinito até o ponto P. Então o trabalho vai ser a carga vezes a DdP, que é a diferença do potencial. A diferença do potencial é a subtração dos dois potenciais, né? E no infinito é 0, que infinito é um ponto fora do campo. Então isso aqui vai ficar, ó, trabalho igual a Q', que multiplica potencial em P menos potencial no infinito. Ele não comentou do módulo, então eu estou fazendo aqui de tal forma que dê positivo. Se você fizesse o contrário, daria negativo, mas o módulo seria o mesmo. Então, potencial P, eu calculei aqui, ó, na afirmação 2, ó, e o potencial no infinito é igual a 0. O infinito é o referencial para cálculo de campo elétrico, de potencial, onde o valor é 0. Então, esse trabalho, ó, vai ficar Q', que multiplica o KQ, que eu calculei na afirmação 2, né, sobre D, vezes que é o potencial do ponto P, né? 1 sobre 2 raiz de 2, mais 2 sobre raiz de 5. Então dá para perceber aqui, ó, que a afirmação 2 é certa... não, desculpa, a 3, né? Isso aqui é a 3. É certa também. Na afirmação 4, ele fala energia armazenada em todo o sistema, considerando a carga mais Q aqui na esquerda, mais 2Q lá na direita, e a carga Q' já no ponto P. A carga Q' veio para o ponto P e ficou. Qual a energia armazenada no sistema? Energia potencial. Como eu tenho 3 cargas, ele pede todo o sistema, lembrando, né, já tem um tempo essa aula, a gente vai ter que fazer de 2 em 2. Energia potencial, a gente calcula fazendo K, Q', são 2 cargas, por D, que é a distância entre elas. Como eu tenho 3 cargas, eu tenho que fazer de par em par e somar no final. Então eu vou fazer entre essas duas, mais Q e Q', com a distância entre elas 2D raiz de 2, né, já mostrei anteriormente. Vou fazer entre essas duas, Q' e mais 2Q, distância entre elas D raiz de 5, né, já fiz anteriormente. E depois entre essas duas. A distância entre elas é 3D, 2D mais D. E somar essas energias. Então isso aqui vai ficar a energia potencial do sistema, vai ser igual a K. Vou fazer a verde primeiro aqui, ó. Q' dividido por 2D raiz de 2. Mais, aí não é módulo, tá? Energia potencial aqui, ó, não é módulo, é energia potencial, né? Que é diferente de potencial elétrico. Vou fazer do laranja aqui, ó, K, 2Q, Q' dividido por D raiz de 5. Mais, vou fazer do roxinho, ó, K, Q, 2Q por 3D. Aí acabou. Aí brincando dá para ver que é correto, ó. Aqui, ó, isso aqui, ó, se você, né, brincar aqui agora, você vê que tá certo ali. Aqui, ó, aqui eu tenho K, Q vezes Q', Q vezes Q' e D são comuns, vou colocar em evidência, ó. Então vai ficar a energia potencial de todo o sistema K, Q' sobre D, que multiplica, aí vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2, que é, né, que tá aqui, ó, 2 raiz de 2, mais, aqui tem um 2, ó,
E aqui o raiz de 5, ó, 2 sobre raiz de 5. Mais, agora esse aqui, ó. Isso aqui vai ficar 2k, q ao quadrado, que é q vezes q. Aqui não ficou ao quadrado, que é q', né? Dividido por 3D. Que é a soma das energias potenciais, né? Faz tempo já eu acho essa aula. Então dá para ver que a afirmação 4 também é certa, é verdadeira. Já a afirmação 5, vou fazer na sequência, ele fala, quando o campo elétrico é nulo, obrigatoriamente o potencial também em todos os casos. Não necessariamente. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, um exemplo, ó. Um exemplo, tá? Um pouco diferente desse, nem precisa pegar esse desenho, o desenho dessa questão para resolver. Mas imagina que eu tenho aqui uma carga mais Q, outra carga mais Q. Então, ambas positivas, por exemplo, iguais em módulo. Se eu pegar um ponto aqui, ó, de distância D e distância D, desenhe o vetor campo elétrico. Geralmente, quando ele fala só de campo elétrico, ele se refere ao vetor. Como eu coloquei ambas positivas, esse vetor, que é essa cria de afastamento, esse vetor, ó, que essa cria também é de afastamento em relação a ela. Se as cargas forem iguais e as distâncias também, esses dois vetores se anulam. Então, o vetor nesse ponto dá zero. É o que ele falou, ó, quando o campo elétrico é nulo. Agora, e o potencial elétrico? O potencial elétrico aqui não vai ser zero. Porque ó, essa carga vai criar lá no ponto P um potencial que eu faço KQ sobre D. Essa carga aqui, ó, também vai criar lá no ponto D um potencial que eu faço KQ sobre D. Aí o potencial resultante nesse ponto é a soma dos dois. Então vai ficar KQ sobre D mais KQ sobre D. Então ele não é nulo. Ele dá diferente de zero. Então o que ele está falando é, se o vetor campo elétrico é zero, o potencial também é obrigatoriamente. Não, ó, não obrigatoriamente. A razão é que o vetor campo é uma grandeza vetorial, então aqui os vetores se anulam, o vetor resultante é zero. Tem campo, mas o resultante é zero. E o potencial é uma grandeza escalar, então é uma soma de valores, né? Entenderam essa questão? É da UNB. Espero que sim. Um abraço, bons estudos, até a próxima.